pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora Jaqueline, professora de matemática. Todo mundo já está nos acompanhando há um tempinho, né? Na nossa agora aula 20, né? Muitas aulas já se foram. E só aprendendo coisas novas, coisas da matemática, né? E vamos aprender ainda muito mais. É só acompanhar aqui junto com a gente, tá bom, pessoal? Bom, hoje nós iremos falar sobre sólidos geométricos. Nós vamos falar sobre a geometria espacial, né? Algumas pessoas utilizam desses sólidos geométricos nas suas profissões. Então, nós vamos estudar porque, quem sabe, você vai ser um profissional que vai precisar de tratar e lidar com sólidos geométricos. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre esses sólidos geométricos, e esses sólidos geométricos, eles são tridimensionais. Que é isso, professora? Tridimensionais é porque eles têm três medidas. Ele tem a altura, ele tem largura e tem profundidade. Então, são três medidas que um sólido geométrico tem, certo, pessoal? E os nossos sólidos geométricos, eles são divididos em três grupos. Nós temos os grupos dos prismas, nós temos os grupos das pirâmides e os grupos dos não poliedros, certo? Aqui na nossa mesa nós temos alguns grupos. Nós temos os grupos dos prismas, nós temos os grupos das pirâmides e nós temos o grupo dos não poliedros, ok? Então vamos lá, olha só. Esses grupos aqui dos prismas, eles são divididos em, esses sólidos aqui que nós temos aqui, eles são divididos em esses prismas e aqui pirâmides, prismas e pirâmides. Esses daqui são os corpos redondos, eles são corpos redondos, certo? Eu vou explicar com mais atenção no decorrer da aula, tá bom? Com mais especificidade, com mais detalhes. Agora é só um geral para você ter noção. Prismas, pirâmides, corpos redondos. Quando nós vamos fazer medidas e precisar do comprimento, ou da largura, ou do volume de cada poliedro, eu preciso saber de algumas coisinhas, como por exemplo, quantas faces tem no sólido geométrico, quantas arestas, quantos vértices, e vocês vão saber também o que cada um é. Veja bem, olha só, nós temos aqui, o que seria a face? A face, pessoal, é a parede, paredinha, ó, o ladinho de cada um desses sólidos geométricos. Elas são chamadas de faces, ok? Face, a parede, a aresta, a emendinha e vértice, a pontinha, a junção das arestas, ok? Bom, e os sólidos geométricos, eles recebem um nome de acordo com a quantidade de lados que ele tem. Tá bom? Tudo isso nós vamos ver detalhadamente no decorrer da nossa aula, ok? Eu trouxe um slide para vocês verem como é que algumas visualizações de alguns sólidos geométricos, tá bom? Acompanhem no slide com a professora. Olha lá, nós temos algumas figuras geométricas e essas figuras geométricas que temos aí, ó, nós temos o cilindro, tá vendo? O cilindro ele tem a base circular, ó, é um círculo embaixo e em cima. Nós temos o cone, que também a base é circular, o cubo, né? Olha, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadrada e o prisma triangular. Professora, volta aqui comigo. Eu vi lá, professora, que tem vários tipos de pirâmides. Sim, cada pirâmide é dado nome de acordo com a sua base. Mas espera aí um pouquinho, nós vamos continuar. Na geometria espacial, pessoal, nós estudamos ela por quê? Porque ela ocupa um espaço, né? Por isso que é chamado de geometria espacial. Ela ocupa um lugar no espaço, certo? E elas têm três dimensões, como eu falei para vocês, ela tem a altura, né? Ela tem a largura e ela tem o quê? O comprimento dela, ó, a altura, a largura e aqui o comprimento. São três dimensões, por isso que ela é chamada de tridimensionais. Acompanhe aí no próximo slide para você ver, olha aí, uma imagem mais específica dessa questão de profundidade. Olha só.
Figuras espaciais são tridimensionais. Olha lá, nós temos a altura, né, que é essa parte de trás onde está lá na figura. Nós temos a largura e o comprimento. O comprimento é como se fosse a profundidade, quanto que tem até lá no fundo, né? Olha a outra figura aí do lado. A altura, largura e comprimento. São 3 medidas, por isso que são chamadas tridimensionais. Volta aqui comigo, pessoal. Então, como eu falei no início, sólidos geométricos, eles se classificam em 2 grupos, nos poliedros e nos corpos redondos, certo? Poliedros e corpos redondos. Nós vamos ver agora com mais específico, dá uma olhadinha no nosso slide aí, para você ver essas questões, dessas imagens que eu mostrei para vocês. Poliedros são as pirâmides e os prismas. Viram aí? Olha lá, ó, tem as pirâmides na parte de baixo e os prismas na parte de cima. E nós temos no outro lado da tabela quem? Os corpos redondos, que são os cones, as esferas e os cilindros. Vocês podem reparar que por mais que eles tenham uma parte que é meio quadrada, meio comprida, mas sempre vai ter uma parte que é arredondada. Por isso que é chamado de corpos redondos. Voltem aqui comigo, pessoal. Vamos deixar de lado um pouquinho os corpos redondos. Vamos trabalhar agora, por enquanto, só com os poliedros. Olha só. Acompanhem aqui comigo. Olha, prismas. O que são prismas, pessoal? Prismas são esses daqui, ó, que tem 2 bases. Tem uma base na parte de cima e tem uma base na parte de baixo. Esses nós chamamos de prismas, tá bom? E essa daqui, ó, do lado de cá, são as pirâmides. A pirâmide, pessoal, ela não tem base em cima, ela só tem a base embaixo. É a diferença entre prismas e pirâmides. Pirâmides e prismas. É a diferença. Prismas tem base em cima e base embaixo. Já as pirâmides só tem a base embaixo. Tem uma outra diferença entre os dois. Os prismas, pessoal, ele tem, se você reparar, a face dele é toda quadrada. Ó, é quadrado aqui, é quadrado aqui, é quadrado aqui, né? Retangular, quadrado. Então, elas são todas assim, retangulares, as faces dela. Olha só o cubo também, ó. Todas são quadradas as faces dos nossos prismas. Tá vendo? Somente a base que é a quantidade de lados, mas a face dela aqui toda é quadrada. Bom, mas as pirâmides não. As pirâmides, pessoal, essa face que fica do lado, olha só, elas são triangulares. Ó, as faces dos lados delas são triangulares. Outra diferença. Então, quais são as diferenças entre prismas e pirâmides? Primeiro, olha só, os prismas têm 2 bases, base embaixo e base em cima. Já as pirâmides só têm uma base. Ok? Primeira diferença. Segunda diferença, as faces laterais dos prismas, eles são que? Retangulares. Todas as faces delas são retangulares. Já as pirâmides não. As pirâmides têm as faces laterais formato de triângulo, são triangulares. Ok? 2 diferenças entre os 2 sólidos geométricos, ok? Acompanhem no slide para vocês verem os detalhes das pirâmides. Vamos lá, olha lá. Pirâmides. Nós temos aí uma pirâmide de base hexagonal. Por que base hexagonal, professora? Porque se você reparar, olha só a base dela. Quantos ladinhos tem na base dessa pirâmide? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Olha só, 6 lados. Por isso que ela é chamada de pirâmide de base hexagonal. Já a pirâmide de base triangular, olha só. Quantos ladinhos tem a base dela? Olha lá, 1, 2, 3. Triangular, tem 3 lados. Então, a pirâmide de base triangular é porque a base dela tem 3 lados. Já a pirâmide de base pentagonal, ela tem a base com quantos ladinhos? 5 ladinhos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que ela é chamada de pirâmide de base pentagonal. Bom, voltem aqui comigo, pessoal. Então, nós vimos lá algumas pirâmides, não foi isso? Pois é. Então, agora nós vamos ver os prismas,
tá? Olha só, os prismas têm base em cima e base embaixo. Nós vimos a pirâmide, que ela recebe o nome de acordo com a quantidade de ladinhos. Os prismas é do mesmo jeito. Olha lá no slide para você ver. Prismas. Prisma de base triangular. Veja que o prisma tem 3 lados à base dele. Prisma de base quadrangular. Se você reparar, a base dele, tanto a de cima quanto a de baixo, tem 4 lados, é um quadrado. Então, por isso que é prisma quadrangular. Já o prisma pentagonal, conta lá quantos ladinhos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. E o prisma hexagonal, a base dele tem quantos lados? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma hexagonal, a base dele tem 6 ladinhos. Viram aí? Voltem aí comigo. Bom, esses são os prismas e as pirâmides. Mas dentro dos prismas, pessoal, tem um que recebe um nome um pouquinho diferente. Não é de acordo com a base. Um não, 2. Nós temos o cubo, que ele é específico, né? O nome dele é cubo porque ele parece um dadinho, né? Então, ele não recebe o nome como prisma de base quadrangular. Ele é o cubo porque todas as faces dele têm a mesma medida, certo? Olha só, mesma medida. E o outro prisma que recebe também um nome diferenciado é esse aqui, o paralelepípedo, tá vendo? Ele parece um pouquinho com um cubo, só que ele é um pouco mais esticado, ó. Todos os ladinhos dele, ele é quadrangular, tá vendo, ó? É um retângulo, retângulo, retângulo. Então, são 2 do grupo dos prismas que recebem nomes diferenciados, o cubo e o paralelepípedo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que nós vimos aí, pessoal? Nós vimos que nós temos as pirâmides e os prismas. Acompanhe lá no slide para você ver a diferença desses aqui. Olha lá. Lá nós temos o cubo e o paralelepípedo, que são 2 que recebem nomes diferentes. Vocês viram aí no slide? O cubo e o paralelepípedo, ok? Os outros prismas, pessoal, volta aqui comigo. Os outros prismas, eles recebem um nome de acordo com a base dele, como eu falei. Assim como a pirâmide, os prismas também recebem o nome de acordo com o lado, como eu expliquei anteriormente. Já deixando aqui de lado um pouquinho prismas e voltando aqui para os nossos corpos redondos. Os corpos redondos, eles são os cilindros, o cone e a esfera. Olha só, são 3 aqui por enquanto. Tem outros que qualquer sólido geométrico, pessoal, que tiver qualquer ladinho arredondado, eles são chamados de corpo redondo, tá bom? O cilindro, ele tem a base circular, assim como o cone também tem a base circular. Eles são arredondados e a esfera, ela é toda arredondada, né? Ela é uma bolinha, a esfera. Então, esses nós temos, então, os corpos redondos. Beleza, pessoal? Então, nós vimos pirâmide, prisma e corpos redondos, certo? Vimos também que eles recebem o nome de acordo com a sua base, não foi isso? E vimos que tem dentro dos prismas 2 que recebem nomes diferenciados, o cubo e o paralelepípedo, e os corpos redondos, não foi isso? Bom, hoje nós aprendemos muitas coisas. Na próxima aula, nós iremos continuar com mais sólidos geométricos, certo? E algumas outras coisas, mais novidades, beleza? Então, vamos lá. Um abraço, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau!